Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite. Se você estiver nos vendo ou ouvindo em horários alternativos, está começando mais um episódio do nosso podcast, o Maratonando Histórias. E hoje a gente tem uma história... mais uma vez a gente está puxando sardinha para a corrida. Aguentem. É isso aí. Não vai ter muito escapatória disso, não. Maratonem mais uma história. Hoje a gente trouxe Ricardo Santos, mais conhecido como Cado, da Milk. E é um prazer para a gente ter você aqui, porque é uma representação boa de tudo que a gente acredita de empreendedorismo e o esporte. Seja muito bem-vindo. Nossa, essa apresentação eu nunca tive, né? Tá vendo? De empreendedorismo. Aí eu já não sei se eu posso ser uma referência. Então... Claro que pode. Mas obrigado, um prazer estar aqui. Bom, vou começar aqui falando... Eu ouvi já alguns podcasts, então algumas coisas eu já sei da Milk, né? Eu já andei... Fez o dever de casa, eu vi. Você foi stalkear a gente. Faz um tempo que eu stalkeio vocês. Mas eu queria, antes de saber quem é ali a agência, o trabalho e tudo mais, quem é o Ricardo? Nossa. Eu tenho 50 anos, eu sou casado, esse ano vai fazer 20 que eu sou casado. E a gente namorou 10, então esse ano faz 30. Ou seja, eu tô há bem mais tempo com a Lu do que sem a ela. Lu. Doideira, né? É. Bom, eu tenho 2 filhos, Felipe e a Malu. O Fê tem 15 anos, a Malu tem 13. Eu sou corredor desde 2005. Caraca. Vai fazer 20. Vai fazer 20 também. Eu corro desde 2005. Eu me meto a pedalar de tempos em tempos, mas muito mais por diversão. Já me meti em algumas provas, tudo, mas fiz um triatlon o ano passado. Começa assim, né? Não, mas fiz um triatlon para descobrir que eu gosto de corrida. Porque o resto dá muito trabalho. Nadar dá muito trabalho, pedalar dá muito trabalho. Correr é mais tranquilo. Correr, você começa a correr. E para de correr. Faz assim. No triatlon, o meu maior pânico era a natação, né? Porque eu falava assim, se você tá cansado na corrida, você para de correr. Para. Se você tá cansado no pedal, você para de pedalar e às vezes até continua. Na natação, se você tá cansado, você morre, né? Você boia. Não sei se boia. Todo mundo passando por você e tu fica lá boiando. Eu não sei se boia, não, cara. Dependendo do mar ali, sei lá, cara. Deus me livre. Mas é isso, eu tenho umas brincadeiras minhas, eu gosto muito de refrigerante esquisito e eu faço umas análises bem-humoradas, fingindo que são sérias, sobre refrigerantes esquisitos. Eu acho que é isso, acho que... E bom fundador resumo. da Milk. Fundador da Milk. Nas horas vagas. Nas horas vagas. Nas horas vagas. Que fez 20 anos, junto com o meu casamento. Eu achei que eu tinha pouca coisa pra fazer, eu casei e montei a empresa no mesmo ano. E a primeira pergunta é, o nome Milk veio da onde? E o nome Milk... Putz, o nome Milk, ele é uma história chata. Na realidade, ela não é tão divertida. Mas eu conto rapidamente. Assim... A gente, durante bastante tempo, a gente mentiu sobre a origem do nome Milk, porque a gente queria que a história fosse legal. Um nome legal, né? Veio do Whey Protein, né? Aí, depois que começou, a gente falou assim, vamos mudar o nome, né? Vamos chamar Whey, né? Que faz muito mais sentido. Mas a gente falava assim, é Milk porque a gente faz comunicação integral, então leite integral e tal. E aí dava umas conexões com, é o momento vaca leiteira, né? Daquelas coisas de marketing e tal. Então a gente ficava surtando nessas coisas. Mas a verdade... antes da Milk, eu tive uma outra empresa chamada Lemon, que durou 1 ano. Então, para explicar o nome da Milk, eu preciso explicar o nome da Lemon. Eu trabalhava numa agência de marketing direto, que é a minha origem, né? Marketing direto, eu atendia mercado financeiro, programa de relacionamento, mensuração de resultado. Era aquela coisa bem sistemática, né? Mercado financeiro, imagina. E aí, quando eu saí dessa agência chamada Copyright, que foi uma grande escola da minha vida, Copyright existe até hoje, uma excelente agência. Eu tinha um amigo que trabalhava na Copyright e a gente resolveu sair, nós dois da Copyright, para montar uma agência. E ele chama Luiz Fernando, esse meu amigo. E você me apresentou como Ricardo, mas na realidade meu nome é Luiz Ricardo Ferreira dos Santos.
Então, tiraram sarro na minha infância toda que eu era o Bozo, porque o Bozo era um cara chamado Luiz Ricardo no SBT. Enfim. E aí a gente falava assim, a gente vai montar uma agência, né? Luiz, né? Pode chamar Luiz ao quadrado, pode chamar L ao quadrado, pode chamar quadrado, pode chamar... E a gente surtando assim, a gente estava num restaurante. Aí um garçom estava passando, eu virei e falei assim, Luiz, a agência é nossa, cara. A gente pode dar o nome que a gente quiser, né? Pode chamar, tipo, o garçom passando, abacaxi. Aí ele virou e falou assim, abacaxi é um nome muito ruim, né? Mas e Lemon? Eu falei, Lemon é legal. E aí, na noite de sexta para sábado, a gente estava no restaurante na sexta, eu, a Luciana, minha esposa, tava ele com a namorada e tal. Na noite de sexta para sábado, ele fez toda a programação visual da Lemon. Ele era um cara, um diretor de arte, ainda é um diretor de arte talentosíssimo. E fez toda a programação visual e aí passou a chamar Lemon. E a Lemon, ela durou 1 ano, mas a gente fez muitas brincadeiras com o nome. Então, toda a decoração o logotipo era um limão siciliano, né? Era amarelo. Então, toda a decoração da agência era amarela. A gente comprou um negócio de essência de limão para ter. Então, a gente enlouquecia no tema. A gente tinha limão no escritório, então a gente servia bebida com limão siciliano. A gente mandava limão siciliano para os clientes com receitas que envolviam limão siciliano. Era muito Mas maluco. É impossível de esquecer. Toda uma estratégia de branding sensacional. Exato. E aí, sim, de fato, porque agências, né? Eu comecei a perceber com essa brincadeira do limão, eu comecei a perceber que os clientes valorizavam muito essa coisa criativa, divertida, autêntica, né? E aí, quando eu e ele, a gente se desentendeu, naquela época, nós somos amigos hoje, mas naquela época a gente se desentendeu e resolveu fechar a Lemon. Eu falei assim, o modelo é bom, eu preciso continuar com esse modelo. E aí, quando eu pensei numa agência nova, numa empresa nova, e o termo agência também é uma coisa que incomoda, que a gente pode falar, enfim, mas assim, quando eu pensei nesse modelo novo, eu falei assim, eu preciso de um nome que dê para fazer muitas brincadeiras, porque o nome Lemon dava para fazer muitas brincadeiras, era muito legal, então precisa de um nome assim. Aí eu fiquei surtando, qual é o nome. E aí eu fiquei numa dúvida entre Milk ou Monsters. Nossa, Milk é muito melhor. Eu acho também, graças a Deus. Né? A galera do energético agora cancelou a gente, né? Tem um energético Monster, né? Exato. E aí, eu falei assim, Milk vai dar pra fazer muita brincadeira. A meia. Sim, é icônica. Mas, então, só que quando a gente montou a Milk, a gente falava assim, é leite, não é vaca, é leite. Leite vem de todos os mamíferos e hoje vem de amêndoa, vem de arroz, vem de tudo. Tem pra todos os gostos agora. Exatamente. E aí a gente segurava um pouco a história das vacas, né? Porque assim, tudo leva para a vaca holandesa, né? A vaca com as manchinhas, tal, tudo leva para isso. A gente começou a ganhar muita vaca. Vaca de pelúcia, vaca de brinquedo. A gente ganhava uma porrada de vaca e a gente Primeira escondia. marca, Mais Mu. Tipo isso, né? A Mais Mu a gente nunca conversou com eles. E aí a gente começou a esconder essas vacas. Porque a gente falava, é leite, não é vaca, né? Aí chegou uma hora que a gente tinha tanta vaca, que a gente resolveu tirar as vacas do armário. E a gente falou, vamos fazer uma decoração lotada de vaca. Reels disso, deles tirando as vacas do armário, assim, ó. Ia ser muito legal. Isadora, muita vaca. Não é sacanagem. Tinha 50 vacas. Era um negócio absurdo que a gente tinha. Aí a gente falou assim, vamos assumir essa vaca. Mas daí a gente foi para um outro extremo. Porque assim, o escritório tinha 50 vacas. Então ele parecia um jardim da infância, porque ele tinha um monte de vaquinha bonitinha espalhada por todo canto, e as pessoas olhavam e começaram a não levar a gente a sério pro outro lado. Falaram assim, nossa, eles são muito infantis, né? Muito isso. Aí a gente começou a tratar, a dosar um pouco Tira as vacas. Tira um guarda pouco das um vacas, pouco guarda um pouco as vacas. Fizeram alguns churrascos. Mas foi isso. E aí o nome Milk vem daí, dessa ideia de ter uma coisa que desse para fazer coisas divertidas. Aí chegava o aniversário da Milk, a gente fazia um festival de milkshake. A gente, quando mandava nota fiscal, na época que se mandava nota fiscal física, a gente mandava balinhas de leite. A gente tinha bala de leite no escritório. Porque daí dá para fazer tudo naquele universo. Agora tem o Whey.
Agora tem whey, é verdade. É verdade. Pensado no milk ali. E aí, quando que saiu, então, você contou uma parte aí de você ter feito essa migração da agência para outra, é que eu conheço, né? Tô pensando no pessoal que tá ouvindo a gente, que, como é tudo novo, tem um pessoal que tá chegando que faz ideia do mundo de corrida e tudo mais. Como que foi essa migração, assim, da Milk virar hoje o que é hoje? Vou tentar resumir uma longa história, né, de 20 anos. Mas é assim, a gente nasceu com esse viés de marketing direto, de programa de relacionamento, mensuração de resultado, retorno de investimento, todas essas coisas. E ela nasceu com a mesma característica que era da onde eu vinha, que era do mundo do marketing direto e indústria financeira. E aí, em 2005, eu ganhei um treinamento de corrida da minha psicóloga. Ela falou, Cado, consegui um negócio super legal para você, que é um treinamento de corrida numa assessoria esportiva, com nutricionista e com inscrições em prova. Parecia uma indireta, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, você que me conhece tanto, é sério que você acha que eu vou gostar disso? Eu não gostei desse presente. Não, consegui 2 desses. Esse cavalo de Troia para você. Exato. Consegui, meu genro tem um negócio chamado Assessoria Esportiva, e essa é uma iniciativa da assessoria esportiva do meu genro, o genro dela, Mário Sérgio, dono da Ranfan. E aí a nutricionista era Suzana, esposa do Mário Sérgio, filha da Tereza, né? E o patrocinador, quem estava criando esse negócio, era a Balduco. Então a Balduco estava criando um time de corrida, Torradas Balduco. E ela virou para mim e falou, a Tereza, né? A minha psicóloga, falou assim, eu consigo 2 dessas cortesias, uma para você e uma para Lu. Aí eu cheguei em casa, falei assim, Lu, Tereza veio com esse papo esquisito aqui de te dar me dar esse negócio e tal. Aí a Lu virou e falou assim, nossa, que legal, vamos. Eu falei, ai, que saco, é sério que você jurava que ela ia falar não. E aí a gente foi. Então, na realidade, a minha primeira grande incentivadora a correr foi minha esposa. E aí a gente entrou no time Torradas Balduco, na Ranfan. Time de pré-treino. Tipo isso, né? A gente entrou e aí tinha uma galera. Entre essa galera do time Torradas Balduco estava Juliana Cassino, que hoje é diretora da Milk junto comigo. Sim, sim. E aí a gente corria junto. Eu, a Ju, a Luciana, a Ana Paula, que é nosso RH terceirizado até hoje. Era desse time também. Tinha algumas pessoas que a gente se relaciona até hoje. E aí eu comecei a correr. E a gente ganhou um cliente, que era um medicamento chamado Tilenol AP, que era um medicamento de ação prolongada. O AP significa ação prolongada, um medicamento para dor muscular. E a estratégia era um programa de relacionamento para os médicos ortopedistas se relacionarem com os propagandistas do laboratório, que era Johnson & Johnson, Janssen Cilag, que era de propriedade da Johnson & Johnson. E aí a gente começou a montar esse programa de relacionamento, que a gente identificou que os médicos gostavam de corrida, e a gente montou um clube de corrida, fazendo ativações em provas, num circuito de provas que existia lá em 2005, chamado Circuito Corpore. O Circuito Corpore hoje ele foi assimilado, ele foi comprado pela Norte, que é a dona do Circuito das Estações, de algumas provas conhecidas. Mas, por exemplo, como é que chama? O Centro Histórico, por exemplo, é uma prova da Norte. O Centro Histórico era uma prova do Circuito Corpore. Daí lá de 20 anos atrás. Agora. Então a gente fazia ativações nas provas do Circuito Corpore, que eram acho que umas 8 ou 10 provas. E aí era um momento da corrida que é muito parecido com o momento que a gente está vivendo hoje. Que hoje o esporte mais hype de todos é a corrida. Diferente do que era o ano passado, o ano retrasado, né? Não estou falando de praticantes, tá? Estou falando de assunto. Tipo, o assunto há pouco tempo atrás era beach tênis. Todo mundo só falava de beach tênis. Um pouco antes do beach tênis, todo mundo falava só de bike. Aí antes falavam de paleta mexicana, antes falavam de hamburgueria. Hamburgueria gourmet. Vai fazendo né? Exato. E agora voltou a ser hype. Então, naquela época só se falava de corrida. E aí a Milk, uma agência tradicional, atendia vários clientes e aí atendia a Tilenol com esse programa de relacionamento dentro do universo de corrida.
só que com um pensamento muito diferente do pensamento de uma agência de marketing esportivo. Porque a agência de marketing esportivo, a maioria, ela está muito conectada com gerenciamento de carreira de atleta, gestão de patrocínio de time, né? Muito mais conectada com o esporte de audiência do que o esporte de prática. Os newsletters que eu recebo de marketing esportivo é de futebol o tempo todo. A maioria, futebol, automobilismo. O Mercado Livre fazendo ação não sei de onde. Mercado Livre, patrocínio do estádio exatamente. do Pacaembu, exato. Aí, a corrida o em si. bis do Morumbi, né? E enfim, todos... o marketing esportivo, ele usa muito mais o esporte como plataforma de mídia para a audiência daquele esporte do que como plataforma de conexão com o praticante de atividade física. E a corrida é a principal plataforma de conexão com o praticante de atividade física. Porque apesar de milhões de pessoas jogarem futebol, milhões de pessoas, sei lá se milhões, mas muita gente pedala e corrida, com certeza, milhões de pessoas correm e tal. Mas o futebol, ele não é exatamente um esporte conectado com pessoas 100% saudáveis. Não estou falando que a prática de atividade física é sempre legal. Sim. Mas o esporte, não necessariamente as pessoas que gostam de jogar futebol são pessoas que não se preocupam tanto lifestyle. Com a saúde. A corrida, não. A corrida, se você está correndo... A maioria começou assim, porque se você não tem saúde, o médico falou, caminha. Você nem aguenta correr. Você não aguenta. Você O médico aguenta começa, futebol. né? Porque tem até um corte do Kaká que ele fala quanto tempo um jogador de futebol pega na bola durante uma partida. Ele falou que é em média 1 minuto e meio. E aí todo mundo se assusta no corte, porque realmente... Ele corre pro lado, pega na bola. O jogador, ele fica com a bola no pé aproximadamente 1 minuto e meio, em média. O jogo fica muito tempo parado. O Kaká falou isso num corte. Eu também achei curioso. Porque quando ele faz a pergunta pro cara, o cara fala, sei lá, 10 minutos. Não, 1 minuto e meio. Caramba. Um jogador fica. Doideira. E o jogador fica correndo, só que ele corre, para. Ele corre em torno de 20 quilômetros numa partida, 10. Depende. Vai depender da posição que ele tá. Só que é muito tiro. E para. Ele corre muito mais do que ele joga futebol, é isso? E exatamente. Então, os torcedores vão falar assim, o Cado louco falou isso. E o corte é justamente esse. O Kaká fala justamente isso. O jogador fica 1 minuto e meio com a bola no pé. E corre 10 quilômetros. Ele corre muito mais tempo. Caramba. E aí ele fala, então, por isso que eu tive que aprender a correr. E aí ele fala que o Kaká foi muito forte. Eu já fiz uma prova com o Kaká. Aguenta. É da Adidas. Chique, hein? Aqui. Chique. Eu só vi ele passando, óbvio. E aí a gente começou com essa história desse programa de relacionamento. E quando a gente ia fazer uma apresentação da Milk, uma apresentação de prospecção, né, que eram novos clientes e tal, a gente, zero focado em clientes que queriam usar essa plataforma, né? A gente... Vou contar 2, 3 exemplos reais, né? Uma vez a gente fez uma apresentação na Philips... E aí a gente levava um portfólio, né? De páginas. Portfólio analógico. Que os incas usavam, sabe? Então a gente levou lá o portfólio e a gente vai mostrando. Ele era em ordem alfabética, o Tilenol estava lá no final, né? E aí, de repente, a gente chega na página do Tilenol. A hora que chega na página do Tilenol, a galera da Philips olha e fala assim, nossa, vocês mexem com corrida de rua? Que irado! Eu quero fazer um negócio em corrida de rua. E a gente fala assim, mas vocês são a Philips, o que vocês querem fazer em corrida de rua? E aí a gente fez uma ativação, real, tá? Real, devo ter foto desse treco. Fiz uma ativação para depiladores da Philips. É importante. Aí, então, mas imagina isso numa prova. Demonstração de depilador da Philips na prova. Aquele que arranca pela... Aquele que enrola assim, arranca. E aí a gente fala assim, não vai dar certo esse negócio. Não vai dar certo, porque ninguém vai querer fazer uma depilação pós-prova. Galera suadona, vai fazer, imagina? Não. Isadora, fila, gigantesca. Mulheres, né? Não, mulheres e homens também. Mulheres e homens. Uma fila gigantesca para testar o depilador. Aí a gente... E começou a acontecer esse tipo de coisa. Não nas marcas, começou assim. Não era necessariamente nas marcas que vendiam produtos pro praticante de atividade física, mas eram marcas que queriam surfar essa onda. Da saúde. A onda do running, porque aquele momento só se falava em corrida de rua. Aí a gente fez um projeto para TAM, atual Latam, né? Fizemos um projeto para TAM. Fizemos projeto para
Bimbo, de pães, Vicky Bold. Fizemos projeto para um monte de marcas assim. Até um dia, e agora eu vou resumir mesmo, porque é uma história longa pra caramba, até um dia que a Nike procurou a gente e falou assim, eu tô fazendo uma concorrência de marketing esportivo e eu queria conhecer vocês. E a gente olhou e falou assim, então, a gente nem é uma agência de marketing esportivo, eu nem sei o que uma agência de marketing esportivo faz. Mas o que vocês fazem? Eu falei assim, a gente faz ativação em prova, a gente gosta, né? A gente corre, né? A gente acha legal, só que a gente vem do mundo do marketing direto, né? De mensuração de resultado. A gente quer criar banco de dados, a gente quer criar mailing. É isso que a gente gosta. A gente é muito mais do Excel do que do PowerPoint, de né? saber, né? A gente quer saber como é que usa. Comportamento. Exatamente. Criação de banco de dados para a gente oferecer o produto e tal. E aí ele virou pra gente, um cara chamado Cristiano Coelho, virou pra gente e falou assim, nossa, que legal, vamos testar um projeto? Eu tenho um projeto lá na Nike, vamos testar um projeto? Mesmo assim a gente quer. E aí, esquece a concorrência. E aí a gente testou um projeto que chamava CQO, que era uma coisa de entendimento de comportamento dos jovens dentro da corrida. Esse projeto virou um negócio chamado Nike Pack, que era um time de corrida. O Nike Pack virou um treco chamado Coisa da Boa, que foi o embrião do NRC. E aí a gente que desenvolveu o NRC no Brasil, junto com a Nike, né? Claro, por demanda da Nike. E a gente pilotou o NRC até o final do nosso tempo na Nike. A gente atendeu a Nike de 2009 até 2016. Viu? Eu comecei a usar o NRC em 2014. Então já era com a gente. Era com a gente. E aí a gente, quando deixou de atender a Nike, interessante, né? Você entender o processo de transição. Porque, assim, a gente não tinha se assumido como uma empresa que entende do praticante de atividade física. Isso surgiu depois. Então, a gente atendia todo tipo de empresa. A gente atendia o Yahoo. Lembra do portal Yahoo? Sim, sim. Né? A gente atendeu o Yahoo. A gente atendeu a Unisys, uma empresa de tecnologia. A gente atendeu uma empresa que era uma distribuidora de produtos de rede. Hub, switches, essas coisas. A gente atendia empresas normais. Só que esse processo todo que a gente ficou na Nike, a gente falou assim, nossa, a gente gosta muito desse treco aqui, né? E a gente faz isso bem, né? E a gente está tendo resultados e tal. Só que quando a gente assinou lá em 2009, tudo bem a gente fazer um contrato de exclusividade no segmento. Porque a gente fala assim, a gente atende outros segmentos, né? Sim. Então não tem problema. Só que ao longo desses 7 anos, a gente ficou muito especialista e a gente ficou muito feliz de trabalhar com isso. Só que a gente só podia atender a Nike. Porque a gente tinha exclusividade de segmento. E aí, quando a gente deixou de atender a Nike, a gente ficou quase que morto. Porque a gente não tinha mais cliente. E aí, foi uma hora que a gente tomou uma decisão de falar, se a gente vai ser especialista nesse segmento, a gente não pode dar exclusividade. Sim. Só que o primeiro momento, corporativamente falando, empreendedoristicamente falando, não sei se existe essa palavra. Se não existe, agora existe. A gente falava assim, não dá para uma agência não dar exclusividade no segmento. Não existe isso. Isso não é um modelo que para em pé. Ninguém vai topar isso. E a gente falou, vamos testar. E aí, quando a gente deixou de atender a Nike, a gente fez uma publicação no Facebook. No dia seguinte, a gente recebeu um telefonema. A gente recebeu 3 contatos. Um da Fila, um da Puma e um da Mizuno. E a gente falou assim, é o momento da gente conversar sobre o assunto. Se posicionar, né? Com aquilo. De não vamos dar exclusividade para ver se o negócio funcionaria. Porque se o negócio não funcionasse, seria questão de tempo para a Milk morrer. Porque... Ou voltar ao modelo anterior. Ou atualizar o LinkedIn, né? Assim, vou pro mercado. Porque eu não sei se esse negócio... eu não sei se esse negócio funciona, né? Então... E aí a gente foi conversar com os 3 e falou assim, então, a gente é muito especialista no segmento, será que é possível a gente não dar exclusividade para vocês? E como o trabalho da Milk é um trabalho muito específico, normalmente a gente trabalha em parceria com a agência de branding, propaganda. E aí eles falaram assim, não, tudo bem, porque quem não pode, quem precisa ter exclusividade é a agência de propaganda, né? Que é isso e aquilo. Então tá bom. E aí a gente começou. Fizemos um projeto para Puma, fizemos alguns projetos para Puma, alguns projetos para Fila, e a gente começou um relacionamento com a Mizuno. E aí, a negociação mais difícil foi da Mizuno, porque fazia parte de um grupo gigante, que era a Alpargatas, e a galera falava assim, não, impossível. Imagina, Alpargatas, Havaianas. Pois é. Falava assim, impossível a agência poder atender outra marca do segmento. Vai pegar todos os seus dados aqui, exato, compartilhando, né? Tinha uma super dados preocupação. ali, E aí, a gente falou assim, mas tudo bem, então
nem 8 nem 80, né? Vamos tentar achar um meio do caminho. A Nike bloqueava a gente de 94 marcas no contrato. Eu falei assim, 94 marcas é todo mundo, né? 94 marcas, se a gente quiser atender a... Vou te dar alguns exemplos. A Lacoste fazia parte da lista de marcas que a gente não podia atender. Aí a gente falou assim, vamos entrar no meio do caminho? E aí a gente conversando com a turma da Mizuno daquela época, a gente chegou num número. Na realidade não era nem o número, eram as marcas, né? Então falava assim, não, então tá, a gente topa não bloquear tanto, mas tem algumas marcas que a gente não quer que vocês atendam. Então a Mizuno bloqueou a gente da Nike, da Adidas, da ASICS. Os principais concorrentes, né? Nike, Adidas, ASICS, Puma... E mais umas 3, que eu não me lembro quem são. Mas eram as principais ali naquela... Eram as principais. Mas deixou uma brecha... enorme. Para a gente atender Olímpicos, por exemplo. E a gente começou a atender Olímpicos em 2018. Essa negociação com a Mizuno foi em 2017. Aí a gente atendeu Olímpicos em 2018, Under Armour em 2018. A gente começou a fazer um trabalho para a Fila também. Aí depois de um tempo a Olímpicos falou assim, não, Fila não. Fila é muito concorrente. Não. Aí a gente falou, tá bom, vamos rever o contrato. É sempre sentar e conversar, né? Fala assim, putz, vocês fizeram o trabalho. Então, tudo bem, mas a gente pode, tá em contrato. Ah, não, então tá, vamos rever o contrato. Aí a gente senta, conversa sobre o contrato e para de atender. E aí, pós-pandemia, a Mizuno saiu da Alpargatas e entrou na Vulcabras, que é do grupo Olímpicos Under Armour, né? E aí a gente voltou a atender a Mizuno. Que dentro jogo, do né? grupo. Escravos de jogo, jogava, tira, põe. E aí a gente virou esse treco. Aí, nos últimos anos, eu acho que tem algumas coisas que a gente amadureceu corporativamente falando, que foi assim, a gente é isso aqui, a gente entende desse mercado aqui, e aí, galera, empreendedoristicamente falando, foi uma decisão de falar assim, esse mercado não é tão grande. Não existe... Assim, o mercado não é tão grande e o modelo de negócio da Milk não tem escala. Não dá para ter escala no modelo de negócio, porque a gente se envolve muito. Na hora que você coloca escala, você... acho eu, tá? Perde a qualidade. Você perde a proximidade. Né? Uma proximidade que é importante e que no final é um ponto bastante valioso da Milk. Então a gente fala assim, putz, a gente está num mercado pequeno, tá, mercado esportivo, não é que ele é pequeno, ele é gigantesco. Sim. Mas quando você vai falar, vou fazer um comparativo... Mas quando você começa a fazer o seu trabalho... Não, quando você fala assim, eu vou fazer o mercado de artigos esportivos ou de empresas que têm produtos e serviços para o praticante de atividade física, é um mercado muito restrito, comparado com o mercado de bebidas, com o mercado de celulares, de telecomunicações e tudo mais. É um mercado muito, muito reduzido. E aí, a decisão, que eu acho que esse foi um ponto de amadurecimento super importante para a gente, foi uma decisão de falar assim, apesar da gente ficar ouvindo de todos os gurus que a gente vê no Instagram, no YouTube e tal, falando assim... o teu produto... se você não tiver escala, você vai morrer. Se você não crescer, você vai morrer. Se você... Putz, mas a Milk atendendo só o mercado de praticante de atividade física, onde o running é a massa do praticante de atividade física, né? Porque você está falando assim, corrida, ciclismo, triatlon. É bem distante a quantidade de praticantes, né? Bem distante. Academia, apesar de você ter uma quantidade insana de gente, talvez até mais do que corredores... Mas você tem poucos produtos específicos que a indústria de artigos esportivos produz, que nem um tênis de corrida. Um Corre 3, um Rebellion Pro. São bichos que você precisa. Precisa. Para você ir na academia, você vai descalço. Você vai descalço, né? Enfim. E aí, entendendo isso, a gente sofria com isso. De falar assim, meu Deus, eu não vou crescer. Meu Deus, eu não vou prosperar. Meu Deus, tipo o Pablo Marçal, né? Eu não vou... meu Deus, eu não vou... Meu não Deus, vou faturar 100 milhões esse ano. Não vou faturar 100 milhões esse ano. Eu nunca vou chegar nisso. Eu tenho um monte de amigo cheio da grana que tem os iPhones Vlevers, tem os carros Vlevers, moram nos apartamentos Vlevers, né? E aí chega uma hora que você fala assim, mas eu tô bem onde eu tô? Eu tô feliz? Eu estou fazendo o que eu gosto, o dinheiro que eu ganho
E por isso que eu falei antes da gente entrar no ar, que eu falei assim, esse é um assunto que não necessariamente tem uma conexão com a corrida, né, com a atividade física, mas é um assunto de o que eu quero para minha vida. E a partir do momento que a gente entendeu isso, nós, eu, a Ju e todo o time da Milk, e a gente falou assim, a Milk não vai ser uma empresa gigante. E a gente está bem com isso? A gente está bem com isso. O dinheiro que a gente ganha tá legal? Tá legal, a gente podia ganhar mais. Todo mundo gosta de dinheiro. Sim, né? A gente podia ganhar mais. A gente ainda pode ganhar mais. A Milk ainda tem um espaço de crescimento e tal, sem perder a qualidade. Isso. Mas é uma decisão que a gente tomou de falar assim, o que a gente quer? A gente quer correr todo dia, a gente quer ter um horário mais flexível de trabalho, a gente quer poder viajar para fazer prova, a gente quer todo mundo trabalhar de home office. E a gente falou assim, a empresa vai ter essa cara. E a gente vai tentar ser o mais transparente, o mais correto, o mais legal possível com todo mundo. Com a equipe, com os clientes, com todo mundo. Sabe que eu enxergo? Como eu sei um pouquinho mais assim dos podcasts que eu ouvi você e a Ju falando, que você conta um trecho ali, acho que foi no Tênis Certo que eu ouvi, que você, quando trabalhava na área financeira, era um menino que tinha cartão de todos os bancos, porque você se preocupava com a experiência do cliente. Sim. Eu falo que a minha profissão sempre foi atendimento ao cliente, porque eu atendo desde os 11 anos de idade. Então, eu trabalho desde sempre olhando para o cliente. O que o cliente quer? Eu acho que você trouxe... a gente nasceu no marketing direto. Eu vejo minha visão com esse olhar de atendimento, que a Milk nasceu na experiência, não no marketing. Eu vejo marketing hoje com um ar de o superior, sabe? Porque eu acho que o marketing digital ele foi sendo modificado muito pelo comportamento de influencer, muito pelo comportamento de quem chegava, mas esse expert, esses todos assim que pegaram, quando eu vejo marketing direto, eu lembro de anúncio. E eu não vejo a Milk fazendo anúncio. Anúncio, sabe? Aquela coisa de clique aqui, compre 3, não sei o quê. Me lembra isso, assim. E quando eu vejo as ações que eu acompanho, assim, eu vejo são as experiências. Porque tem uma coisa que você e a Ju trouxeram em vários outros podcasts, falando assim, na agência só trabalha quem faz o esporte, porque precisa entender o esportista e, consequentemente, você entende a marca. Porque, por exemplo, eu uso um tênis específico porque eu já usei vários outros e eu tenho uma marca específica que eu gosto porque ela não doía meu pé, ela não dói meu joelho, ela não dói mais a minha lombar. E aí eu levei e fiz teste de tênis porque eu falava, o problema deve ser eu. E aí, de fato, eu entendi que uma marca tem uma forma que atende meu modelo de pé. Então, não faz sentido eu ficar usando marca para ficar postando. E aí, quando eu vejo as ações, eu vejo... Tem gente que... Claro que vai ter os influencers que vão usar e vai falar bem da marca só porque está fazendo as ações. Isso aí é da pessoa e é tudo bem. Mas eu vejo as ações focadas na empresa, no porquê que ela está lá. Então, é na experiência que conecta, não só... Eu não vejo mais o marketing, entende? Ele é feito por consequência e não... Eu entendo e eu concordo com um pedaço do que você está falando. Porque, de verdade... O que você está falando, na verdade, eu concordo com tudo. É que o que está faltando aqui... Porque, assim, quando a gente fala de experiência, por exemplo, de eventos, né? Porque, no final das contas, né, o que mais aparece do que a Milk faz são os eventos. Né? Porque os eventos, eles produzem fotos maravilhosas, vídeos maravilhosos. Então, é isso que aparece nas redes sociais. Mas, na realidade, os eventos, eles são um pedacinho do que a Milk faz. É a ponta do iceberg, né? Exatamente. É o que aparece. É o que fica... É o que plasticamente é mais bonito. Como diria David Goggins, o verdadeiro trabalho é silencioso. Exato. Então, assim... vamos definir uma estratégia para... Olímpicos. Para Olímpicos, né? Por exemplo, a história do Vanderlei, né? De ser patrocinado. Foi uma coisa que saiu de uma conversa que eu tive com o Vanderlei e tal, e levei esse projeto para dentro da Olímpicos. Daí a Olímpicos, a máquina, né? Tanto a Buena Onda, que é a agência, o Márcio, que é o cara de marketing, na época era a Kátia também como gerente. Aí você junta essa galera de gente, de pessoas brilhantes, daí sai aquele negócio monstruoso que foi o retorno do Vanderlei na Maratona de Atenas. Mas assim,
isso acaba aparecendo médio. Mas quando você fala de experiência, eventos com experiência, existem diversos eventos com experiência muito, muito animais, muito legais, mas muito legais. E tem empresas que fazem eventos, a experiência de eventos, muito melhor do que a Milk. O ponto é que, como a nossa origem é do marketing direto, e eu acho que isso é um ponto de atenção importante, existe uma preocupação muito grande com objetivos. Com resultado. Com resultado. Sim. Então, hoje, você tem algumas agências que fazem experiências maravilhosas que, de repente, o resultado para elas é fazer um vídeo maravilhoso que esse vídeo viralize, bombe, aí você mensura pela quantidade de views desse negócio ou qualquer coisa assim. A gente vai dar uns passos um pouco para trás, né? Quais são os resultados que a gente quer? E a gente fica forçando esses resultados, muitas vezes, quando é possível, falando assim, quais são os resultados que a gente quer? A gente quer view, a gente quer conversão, a gente quer engajamento. E toda essa mensuração, através dos relatórios que a gente apresenta, é muito da essência do marketing direto, que é antes do clique aqui. Porque o clique aqui foi quando surgiu o digital. Eu estou falando de uma coisa que não era o clique aqui, era o ligue para o telefone tal ou coloca... Imagina, era um envelope com folheto, cartinha. Então você recebia uma cartinha do Unibanco, que eu atendia, aquele banco que os incas usavam também. Então, assim... uma cartinha falando assim, oi Isadora, aqui do Unibanco a gente descobriu que você tem um perfil um perfil X e a gente está te oferecendo aqui o cartão Unibanco Running X. E aí se você quiser esse cartão, dentro desse envelope tem uma carta-resposta com outro envelope que você tem que escrever nessa carta, preencher o formulário dessa carta, enfiar nesse outro envelope e ir numa caixinha do correio da rua e enfiar para você receber o cartão. Então, toda essa mecânica... E aí eu acho que tem também uns pontos interessantes, né? A gente vem de um relacionamento muito pragmático, um relacionamento muito objetivo, de falar assim, eu tô te oferecendo isso aqui, porque você tem esse perfil e o que eu quero de você é que você responda isso. Se você não quiser responder, não responde. Mas é isso. Isso quando a gente fala com o consumidor final. Quando a gente vai falar com um canal, e quando a gente fala de canal, a gente está falando toda e qualquer pessoa, normalmente, que impacte o meu público-alvo. Né? Então, quando eu estou falando de um canal de YouTube, influenciador do Instagram, do TikTok, do que quer que seja, a nossa relação ela é muito pragmática. Então é assim, se eu vou combinar o jogo com você. Então assim, eu vou te mandar um kit, sei lá, pro esquadrão da Olímpicos que a gente vai chamar para a Maratona de São Paulo que acontece esse domingo. Tem as regras. Sim. Eu só vou te mandar esse negócio se você topar, receber fazer aquilo. Então assim, quais são as contrapartidas? É sempre muito pragmático. Quais são as contrapartidas? Eu vou te mandar. Aí você pode virar e falar assim, não, mas para eu fazer isso, eu quero receber um valor de tanto, além do produto. Aí a gente vai pesar, falar assim, qual que é o alcance, qual que é o engajamento, qual que é isso. Faz sentido, não faz sentido? Não, legal, faz sentido. E a gente vai entender caso a caso. Então você vai ter gente que você vai pagar um FII super alto para essa pessoa, porque os canais têm um engajamento gigantesco. Alto e alcance. Então é por isso que quando você fala da experiência, sim, a experiência é muito relevante e o fato da gente correr faz com que as nossas experiências sejam um pouco mais adequadas a esse público. Então, quando a gente fez, por exemplo, o lançamento da linha Response Phone da Mizuno, que a gente criou lá, começa na Running Land, aí a galera sai correndo sem saber para onde vai, eram 3 tênis. Então você começa com um tênis na Running Land, aí você entra no Ibirapuera, território da Nike. Aí você entra no Ibirapuera, todo mundo correndo junto, só que você entra num Vaticano que tem no Ibirapuera, que é o pavilhão japonês. O pavilhão japonês não é de domínio do patrocinador. E a gente entrou no pavilhão japonês, trocou de tênis, mas ninguém sabia. Aí a galera chega, olha, tem um armário com teu nome, e você fala, nossa, que doideira, vou botar outro tênis. Bota, você para. Tira esse tênis, bota outro que você vai testar o outro, a gente vai te explicar rápido como é que é, e a gente vai continuar correndo. Sai do Ibirapuera, sobe a rua, aí tá passando na frente de um restaurante japonês, você vira e fala assim, vamos entrar aqui. Aí a gente entra num restaurante, no andar de cima do restaurante, mais armários com mais nomes. Agora você tira esse e vai pôr o terceiro pé.
Parece o terceiro jogo, tênis. Né, que você vai fazendo. É tipo uma gincana, né? Aí a gente saiu de lá e terminou na Liberdade, um bairro japonês, passando pelo viaduto de Osaka. Osaka, cidade-sede da Mizuno. Passando pelo viaduto Osaka, chega num restaurante japonês, na realidade uma doceria, né? Chama Kazu Cakes. E aí a gente tomou um café da manhã, teve um discurso de marca, as vans levaram a galera de volta pra Running Land, que era onde estava todo mundo. Ponto inicial. E todo mundo saiu. Aí você fala assim, as pessoas curtiram essa experiência? Muito, muito. Foi muito engraçado, foi muito divertido. Todo mundo pirou. Você teve a experiência de experimentar 3 tênis prestando atenção. Ah, esse aqui tem mais amortecimento. Ah, esse aqui é mais de velocidade. Esse aqui é mais de resposta. E aí você passa por isso. Então, quando essa história das pessoas que trabalham na Milk praticarem atividade física é muito importante. A gente vai fazer uma ativação no Ironman. Agora. Ironman... Normalmente é no final de maio, mas sim, normalmente é no final de maio, mas eu acho que esse Iron Eles anteciparam um pouquinho para trás. A gente vai fazer uma ativação e a gente quer trazer uma pessoa para levar para lá. Assim, a gente sabe quem são as pessoas que impactam a comunidade, que vão causar na comunidade. Né? Você vai falar assim, vamos levar uma celebridade, né? Vamos levar sei lá. E eu não sei. Não, você pode... Eu tô falando como se fosse uma aleatório. Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert até chamaria uma atenção. Ia ser um Ironman, porque vamos ver se ele faz mesmo. Mas você pega alguém que, de repente, você vai falar assim, o Fábio Porchat. O Porchat hoje não é um cara conectado com o esporte, vai chamar uma baita atenção. Ele vai fazer, né? Só que não tem muita conexão com aquela comunidade. Então você fala assim, quem é a pessoa que tem conexão com essa comunidade de triatleta que faz Ironman, que são os triatletas bem malucos, né? E a gente sabe, porque a gente vive nesse dia a dia. E aí a gente está agora pesquisando quem é essa pessoa que a gente vai levar. Então, mas quando eu falo de experiência, não é só essa área de ver aquilo que vocês estão fazendo na mídia, sabe? Quando eu estava bastante focada no marketing digital, eu virava e falava assim direto, inclusive para os meus mentores. Existem coisas que faltam experiência. Experiência para mim é memória. Então, assim, eu vejo o marketing, ele atrai, a experiência fideliza. Retém. Exato. E eu vejo muito disso. Então, assim... então funciona também. Funciona. Então eu concordo com você. Então o evento, já que é legal... O evento é a pontinha. Mas a parte mais importante, eu gostei muito de quando você falou assim, é importante pra gente que quem trabalha com a gente faça. E aí você acredita, a gente estava conversando um pouco disso antes da gente começar a gravar, né? Você acredita que o sucesso da Milk tem a ver com isso? Total. Eu acho que assim, não é uma coisa. Sim. São várias coisas. Montante. Mas eu acho que sim, né? Eu acho que tem a ver com um monte de fatores, né? Eu acho que essa coisa da gente se acalmar com relação ao tamanho da empresa é um fator super importante. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma palestra de um cara chamado Alex Pinedo. Esse cara tinha sido... acho que General Manager da Nike, há muitos anos atrás, tal. E ele tinha uma teoria baseada nos estudos, tá? Um cara muito, muito inteligente, que as empresas têm que ter um tamanho limite. Eu ouvi isso, sei lá, uns 10 anos atrás. Eu falava assim, nossa, olha que doideira. Que não, que contra tudo, né? O que todo mundo fala. E ele falava assim, não, as empresas têm que ter um tamanho limite, elas têm que ter um teto. Que elas têm que chegar nesse teto e se manter nesse teto. Se você quiser mudar esse teto... Mas assim, pelo que eu me lembro, uma das coisas que ele falava é assim, você não pode ter como objetivo crescer. Porque assim, tá bom, você vai crescer até quando? E quando que você vai ficar satisfeito? E quando que você vai estar confortável? Não confortável. E assim, tem um monte de coisa. Não posso estar confortável, porque é a zona de conforto, né? Outro dia eu vi alguém falando, num corte de algum lugar, falando assim... Eu quero muito achar a zona de conforto, né? Eu trabalhei não quero ir embora isso. na zona, eu quero trabalhar e ficar nela. Se eu achar, eu vou ficar nela. Não vou embora, não. Mas eu acho isso. Eu acho que você começa a ter um entendimento sobre negócio e que tem uma baita conexão com a vida pessoal de todos nós, né? Imagina, eu corro todo dia. Aí as pessoas chegavam para mim, tinha um momento da Milk que as pessoas falavam assim, não, mas você podia fazer uma Milk sobre futebol.
Eu falo, mas eu não entendo nada de futebol, eu não gosto de futebol, eu acho chatão assistir futebol. Eu sou São Paulino, eu sou aquele São Paulino não praticante. Eu sou São Paulino não praticante. Meu filho me sacaneia, meu filho adora futebol. Ele fala assim, pai, quem é o goleiro de São Paulo? Eu falo, Rogério Ceni. Eu também acho. Até hoje. Não é? E não é, né? Então você fala assim, pô, eu vou fazer a Milk entrar no mundo do futebol. E a maluquice, gente, é assim. Uns anos atrás, se você chegasse para Milk e falasse assim, não, eu tenho um projeto de marketing esportivo que eu preciso patrocinar um time de futebol, então eu preciso ir atrás desse time, preciso entender quem são os principais jogadores pra gente fazer não sei o quê. Alguns bons anos atrás, eu falaria, beleza, vamos nessa, a gente vai fazer. Ia ser um inferno. Minha vida ia ser um inferno. Mas eu ia fazer. Mas eu ia sofrer horrores com isso. Hoje, eu tive uma reunião de prospecção semana passada, não vou falar qual é a marca, porque eu sou super supersticioso com relação a isso. Não vou falar qual é a marca. Uma reunião que o cara chegou para mim e falou assim, Cado, a gente precisa disso, 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 disso e disso. Você faz? Aí eu falei assim, esse aqui eu faço. Esses outros aqui, eu também sei fazer. Mas tem pessoas que fazem muito melhor que eu. Eu te indico. E eu vou te indicar essas pessoas. Nesse aqui, eu sou, com toda modéstia, eu sou melhor. Não, eu sou bom pra caramba. Nesse aqui. Esses outros, não. Mas a Milk de 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu ia falar, beleza, vamos nessa, vamos fazer tudo. E mais um pouco, né? Mais da outra do outro. Então, eu vejo, a gente estava falando bastante disso, eu vi ainda ontem, isso, foi ontem, para quem for assistir, vocês vão assistir no final de abril, então ontem foi dia 31 de março. E eu estava vendo um vídeo da Natália Arcuri, falando dessa exaustão. Você acredita que essa decisão de ter assumido, apesar das falas, das vozes exteriores, e ter assumido a agência ali e falar, não, a gente pode não crescer, ficar gigantesca, absurda, mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Você acredita que isso também faz com que o time, a agência, você consiga continuar de uma forma diferente? Eu acho que sim. E isso atrai as marcas? Eu acredito que sim também, Isadora. Isso acho que precisaria perguntar para eles, né? Mas eu acredito que sim. Porque a gente foca muito. Então, na hora que o assunto tem a ver com a gente tá muito, muito dentro. A gente estava conversando sobre o lançamento do Supra, da Olímpicos, né? Que foi há pouco tempo. E aí milhões de reuniões, né? Uma porrada de reuniões. E todo mundo envolvido, né? Então a Mescla, que é a agência que cuida de experiência, a Buena Onda, que é a agência que cuida da comunicação, a agência mãe, a Combo, que é a agência que cuida de PR, e a gente. E aí começou uma discussão, teve um momento ali, começou uma conversa, e obviamente a Olímpicos, né? O marketing todo. Então são umas calls com 20 pessoas, é bem louco. Gigantes. É bem louco. Evento para call, né? Tipo isso, né? E aí teve uma hora que a gente começou a falar sobre como seria a experiência da corrida. Como que seria a experiência da corrida. E essa parte fica a cargo da Milk, como que tem que ser a experiência para a corrida. E aí começou uma conversa de que a experiência para a corrida, se ela fosse à noite, o vídeo ficaria muito mais legal, porque a gente poderia fazer uma coisa com iluminação, com isso, com aquilo. A cor do tênis ia sobressair? Não, mais pela qualidade do vídeo mesmo, né? Sim. A gente faria num ambiente controlado, teria um vídeo super legal, a iluminação, aí a pessoa que participasse, porque a gente faria vídeos individuais, nem sei se eu posso falar isso, acho que eu posso, enfim. Teria vídeos individuais e tal. Tá? Eu já sei que vocês vão editar. Teria vídeos individuais e tal, e o vídeo ficaria muito mais legal individualmente, então as pessoas reverberariam mais e isso impactaria muito mais para muito mais gente. E aí perguntaram pra gente, isso impactaria do ponto de vista de mídia e de massa esse conteúdo. E aí perguntaram pra gente o que a gente achava. E a gente, nessa hora, você tem que dar 2 passos para trás e falar assim, na hora que você vai impactar todo mundo, isso não é com a Milk. Na hora que você vai impactar a comunidade, isso é com a gente. A gente fala.
Então, nessa hora, vocês vão tomar essa decisão para esse lado? Quem somos nós para falar? Essa parte a gente não entende. Não, mas isso interfere na experiência de corrida. Aí a gente fala, então não. Se isso interfere na experiência de corrida, a gente vai falar. Não é que a gente não vai deixar, quem decide é o Olympus, né? Mas assim, a gente vai virar e falar, isso aqui não, aqui não. Aqui vocês vão fazer bobagem. Aqui, se a gente fizer desse jeito, vai dar errado por conta disso, porque a comunidade não vai entender isso como uma experiência legítima. E aí você coloca todas as cartas, todo mundo coloca todas as cartas na mesa, e eu acho que a Olympus orquestra isso maravilhosamente bem, o marketing, né? Vai pegando aquilo que funciona, a Cacá, a Márcio, todo mundo orquestram muito, muito legal, e pegam o que cada um tem de melhor, porque é um talento também você coordenar 5, 6 empresas. Normalmente pessoas de comunicação que falam pra caramba, não sei se vocês perceberam, acho que eu tô falando bastante. Mas normalmente pessoas de comunicação que falam muito, que gostam muito, são apaixonadas pelas suas ideias, porque vivem disso, e você conseguir orquestrar tudo isso é um baita talento, é uma baita dificuldade isso. E a Olympus faz isso muito bem. Então, e aí com base nisso aqui, que a gente fala, nisso aqui eu sou bom. Aí você fala, mas isso faz parte do sucesso, é que depende do que você entende como sucesso. Porque se você entende como sucesso, de acordo com uma pesquisa que eu vi há uns anos atrás, né, a pessoa entende que ela tem sucesso se ela tem um cargo de diretor ou mais, se ela tem uma casa própria de mais de R$1 milhão e se ela tem um carro do ano. Isso é sucesso. Isso foi uma pesquisa que existiu há um tempo atrás, perguntando para as pessoas o que era sucesso e identificaram que era isso. Vazio, né? Para mim é vazio. Não só, mas é mais louco, Isadora, do que ser vazio. Qual é a porcentagem da população que tem isso? É isso aqui. Então você tem um monte de pessoas, se esse conceito for tratado como verdade absoluta, um monte de pessoas muito frustradas não vão alcançar. Exatamente. Porque a população, você tem variações de classes socioeconômicas tão muito complexas. Então, você fala assim, o que é sucesso? Então, o que eu acho é que hoje a gente tem uma empresa saudável, acho que as pessoas estão felizes. Uma das coisas que a gente sempre fala na Milk, de uma forma até ingênua, né? A gente fala assim, e a gente fala bastante, tem que ser legal. Ponto. Tem que ser legal. Para todo mundo. Tem que ser legal para mim, tem que ser legal para a Ju, tem que ser legal para a equipe, tem que ser legal para os clientes. E quando não tiver legal, quem perceber, quem não está achando legal, tem que levantar a mão na hora e falar, não está legal. E aí a gente vai tentar fazer ficar legal. E se a gente não conseguir fazer ficar legal, a gente encerra. Encerra um contrato de uma pessoa que trabalha na Milk ou encerra um contrato de um cliente. No ano passado a gente chegou para um cliente e falou assim, olha, não está legal. Por causa disso, disso, disso. E ainda chegou para o cliente e falou assim, olha, tudo bem se a gente não for renovar o contrato para 2024. A gente continua amigo, tá tudo certo. É uma relação de respeito, tá tudo certo. Não tá virando um divórcio litigioso. Não, tá tudo certo. Mas desse jeito que tá, não está legal. E aí o cliente virou e falou assim, mas por que não tá legal? Por causa disso, disso, disso. Aí eu falei, se você tiver interesse em arrumar pra gente ficar legal, pra gente ficar satisfeito, beleza. Mas se você não tivesse, se a empresa tá indo para um outro lado, tá tudo bem. Ele falou, não, vamos arrumar. Graças a Deus. Ainda bem que mas eu não tava blefando. E essas tomadas de decisão, elas são super importantes. Porque é isso que faz a diferença na hora que você termina o dia e você fala assim, meu dia foi legal. Ou eu tô exausto e parece que eu não fiz nada de bom no Exato. dia. É o que a gente encontra muito, infelizmente. Se fosse para elencar o maior erro que vocês já cometeram como empresa. Meu Deus. É a parte que todo mundo quer saber, porque se identifica com os erros e fala, é por isso que tá dando errado aqui. Entendeu? Porque os acertos são muito legais. Putz, gente, eu não... assim, eu acho que o maior erro é uma coisa séria, né? Eu acho que tem alguns erros, né? Cita alguns que foram aquele que marcou, às vezes tem aquele que você fala, isso aqui eu não posso fazer de novo. Eu acho que a gente demorou para chegar nas conclusões que a gente chegou hoje. Eu acho que a gente poderia... Mas é também difícil, né? Porque fala assim, não, a experiência que fez a gente chegar aqui, né? Então, tiveram erros bobos, não, né? Erros importantes, mas são erros mais objetivos de, o evento que o treco não funcionou. Entendi. A gente sempre brinca, né? Quanto maior o cargo da pessoa que vai falar no microfone, maior a chance do microfone não funcionar, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que... acho que de repente ter topado determinadas coisas que eu não deveria ter topado.
Uma vez vamos contar um casezinho curioso. Viu? Esse prêmio mesmo chegou, viu? Uma vez, a gente foi fazer um projeto. Como eu vou falar mal, eu não vou falar qual é a marca. Mas assim, a gente foi fazer um projeto para uma empresa, e aí era um projeto que envolviam 2 empresas. As 2 tinham que aprovar. Porque uma era meio dona da outra. Vou tentar fazer um paralelo aqui. Era tipo a Coca-Cola, e a gente estava fazendo um projeto, a Coca-Cola Company, sim. E a gente estava fazendo um projeto para o Guaraná Jesus. Tá, fechou. Tá? E aí a gente aprovou o projeto com o Guaraná Jesus, que era o nosso cliente. Tá. O Guaraná Jesus precisava aprovar internamente com a Coca-Cola Company. Sim. E a gente fechou o projeto, aprovou, iniciou o trabalho, com um contrato assinado. Os caras assinaram. O Guaraná Jesus foi lá e assinou o contrato. E a gente contratou gente, a gente gastou dinheiro. E aí, a Coca-Cola virou e falou... Não. E a galera virou e falou assim, não, mas vocês deixaram. Não. Tipo, mudaram de ideia. A galera daqui mudou de ideia. E aí a pessoa daqui entrou em contato comigo e falou assim, a gente não vai fazer o trabalho. Aí eu falei assim, vocês assinaram. Eu tenho uma assinatura do Jesus. Tem uma assinatura do Guaraná Jesus. De Jesus himself, né? Tem uma assinatura do Guaraná Jesus. E a pessoa virou para mim e falou, se você insistir com isso, você não vai trabalhar mais para Guaraná Jesus, nem para as outras. Nem para Sprite, nem para Fanta, nem para ninguém, nem para Água Cristal, Powerade, e nunca mais vai. E eu amarelei. Eu falei, tá bom, a gente cancela. Putz. Mas eu aprendi logo depois. E você se arrepende de ter cancelado? Muito. Muito. É que hoje... Sabe por quê? Porque o que eu percebi, que é uma coisa bastante óbvia, já azedou. Já deu merda. Na hora que já deu merda, eu já não vou mais trabalhar para essa empresa. Sim. Assim, tio, paga aí. Então continua. Paga você aí, vai pagar. Para. Vocês assinaram? Não tivesse colocado o responsável para assinar, então. Mas eu acho que isso também tem a ver com a experiência. Isso foi bem no comecinho da Milk. A Milk tinha, sei lá, 2 anos, 3 anos quando aconteceu isso. Mas logo depois aconteceu com uma empresa grande. Porto Seguro. Aconteceu com a Porto Seguro logo depois. E a Porto Seguro virou e falou... Não, se você insistir na história, você... Era uma coisa meio parecida. Se você insistir na história, você não vai trabalhar mais pra gente. Eu virei pro cara e falei assim, então, no nível que a gente tá de relacionamento, a gente não vai mais trabalhar junto. Mas esse contrato tá assinado e eu já contratei as pessoas e eu preciso receber. Então, se você quiser fazer o trabalho, a gente faz o trabalho. Senão você só paga. Se você não quiser, você só paga. Você que sabe. E aí foi assim. E eles acionaram o seguro. Exato. E pagaram. Acionaram o seguro. Eu lembro que eu tava conversando. O cara era legal, o contato. E eu tava no carro dirigindo e o cara falando comigo, então, cara, a gente não vai poder mais. E eu falava assim, cara, eu tô dirigindo pensando que o meu seguro é da Porto Seguro. Se eu bater o carro e der perda total, se vocês vão ter algum prejuízo. Mas Obviamente era uma brincadeira. Obviamente. Mas eu acho que tem isso. Eu acho que quanto mais tempo você tem, mais você acaba entendendo que as relações elas não podem ser... os problemas eles não são pessoais, assim, é tudo que está escrito no contrato. É mais pragmático. Tem que ser, porque a relação... Aonde que faz sentido um cliente ou um chefe ser grosseiro? Eu queria entender. Na essência. Aonde? Quem falou que pode? Porque aonde está escrito no contrato que a voz da pessoa pode aumentar em 30 decibéis na hora que você não entregou aquele trabalho no prazo? Porque acontece. Não está escrito em lugar nenhum. Você não pode aumentar nenhum decibel. É isso? O singular de decibéis? Deve ser. Não. Acredito que sim. Não está escrito em lugar nenhum. Então, assim, se você não entregou no prazo e você tem um contrato, aciona o contrato. Qual que é a cláusula de cancelamento do contrato? Eu posso cancelar ele por justa causa pelo atraso? Se pode, cancela. Se não pode, qual que é a cláusula de cancelamento? 30 dias, 60, 90? Cancela com base nisso.
A partir do momento que você chega nesse entendimento, que é o entendimento que você precisa ficar lembrando todo dia, tá? Porque senão você entra você entra no vórtice, né? Mas a partir do momento que você tem esse entendimento, você tem que relaxar. A entrega é essa. Não tem por que você ligar bravo para alguém, ou você chamar uma pessoa, ou você destratar essa pessoa. Não faz nenhum sentido isso. Eu acho que deu para ter quase uma mentoria de... Deu? Que foi. É verdade. É verdade. A gente tem... Amigos não, que seria muito íntimo, mas colegas da área do digital que não entendem nem essa parte de você não precisa ter um relacionamento íntimo com a pessoa quando você tem um contrato e envolver as coisas, nem com as comparações. Eu acredito que a parte que eu mais gostei, assim, de tudo, gostei tudo, mas quando você falou assim, a empresa não precisa só ficar crescendo. E é o que mais vejo, é triste, mas é a realidade. É o influenciador querendo crescer a qualquer custo, independente do que ele vai fazer. Do conteúdo, da marca que ele vai relatar, não importa. É o cara que trabalha no digital, querendo uns milhões, que ele vê um corte, o Pablo Marçal falando de prosperidade, né? E aí as pessoas, elas nunca acham um ponto, porque eu vejo você falando da sua empresa assim como a gente viu o Bruno aqui falando da Push, feliz de trabalhar. E não uma pessoa assim, não, é porque a gente tá aqui pro próximo, porque é a próxima meta. Não, e tá tudo bem. Todo mundo tem a meta, cada um tem o seu estilo. Tudo bem você ter a meta, exatamente, tá tudo certo. Mas vive bem o que você tem agora, né? Aí eu vou fazer uma pergunta bem difícil para ser uma reflexão. Eu gosto dessas. Se não tivesse categoria esporte hoje, imagina que amanhã você acordou, não tem mais. Tem. Tipo... Pum, acabou. Teve uma pandemia e as pessoas perderam tipo aquele os pés. filme A Lenda. Sensacional. Belo enredo de filme, inclusive. Todo mundo, de repente, acordou sem os pés. Sensacional. O que seria? O que você faria de trabalho? Porque se nem correr, vai mais. Eu diria pra você que é uma resposta impossível essa, tá? Mas assim, entrando na tua loucura... A loucura foi você, foi tu que colocou aqui. Não, ela que falou. Se por acaso não acontecesse. Mais. Não existe mais. Sim, mas que não existisse a corrida. Quem veio com a pandemia das pessoas sem pés foi você. A pandemia... Pessoas sem pés. Eu já imaginei, tipo, umas luvas pro povo ir correndo plantando bananeira. Também, boa. Um bom nicho. Empreendedor é uma raça, né? Isadora, eu acho... Bom, eu não corria antes da Milk. Eu comecei a correr em 2005, a Milk nasceu em 2004. E antes da Milk, como você ouviu no outro podcast, eu abria conta em bancos. Esse era o meu esporte, né? Eu abria conta em todos os bancos que eu atendia. Eu acredito muito nisso. Eu acho que você tem que fazer o que você gosta. Você tem... não é fazer o que você gosta de forma ingênua. Tá? Não é isso. Eu acho que você tem que entender o que você gosta, entender como é que você faz com que isso vire um negócio. A história dos bancos, tem um filme maravilhoso do Mel Gibson, chamado Do que as Mulheres Gostam. Você já viu? Já. Que ele bota as roupas femininas, ele bota meia calça, passa batom. Para ver como que é. Para entender a experiência, né? Eu acredito muito nisso. Eu gosto muito de contar história. Quando a gente... se eu for buscar na minha essência, o que eu gosto é isso. Eu gosto de ouvir uma história ou de pensar numa história e contar essa história para outras pessoas. Na essência, é isso que a Milk faz. A gente pega as histórias. O cliente vai lançar um produto. A gente precisa inventar uma história de como que vai lançar esse produto e a gente conta essa história de uma forma que as pessoas que viveram aquela experiência possam contar a história mais ou menos da forma como a gente desenhou essa história. Então é sempre baseado em histórias. Eu acho que eu faria isso num outro ambiente. Num outro modelo. Num outro modelo. Eu iria virar analista de refrigerante, eu ia virar... E qual foi o refrigerante mais exótico? Conta algum refrigerante aí pra gente. Tem vários, mais exótico, assim, que você achou? Tem vários. É porque a gente não toma refrigerante nenhum. Não, então tem vários. Tem um... Eu tomei um chinês, que a carinha dele era do Pokémon, que era de queijo.
Era ruim pra caramba. Mas como que um refrigerante de queijo vai ser bom? Era ruim pra caramba. Mas acho que foi o único que eu falei assim... Não dá. Não dá. Aí eu tomei um outro... De queijo é... Tem um que os ingredientes são meio bizarros, mas ele é muito gostoso. Tem um chamado Rivelat, que é um refrigerante suíço, que ele é feito de soro de leite. E é muito bom. Muito bom. É tipo um refrigerante de whey? Mais ou menos, porque ele tem, teoricamente, o soro de leite, que tem mais proteína, então o Rivelat, pelo que eu sei, ele é uma bebida meio usada por atletas na Suíça. Por causa tenho quase certeza, teor tá? de proteína que deve Mas ter. é muito gostoso. Tem um outro... Ele já é um pré-pós-treino. Mas esses refrigerantes gringos, aí é um universo muito vasto, né? Eu fico mais nos refrigerantes brasileiros, daquelas marcas completamente desconhecidas. Tem um Guaraná chamado Garoto, que é do Nordeste, não sei se é do Pará, acho que é do Pará. E que ele tem baunilha na fórmula. E é muito bom. É mesmo? Muito bom. Nossa, acho que o mais doido que eu tomei foi um xereta da vida. Muito... Mas era porque era viciada em refrigerante, qualquer coisa servia. Xereta... não é bom. Acho que nem existe mais isso aí. Tem. Tem? Tem. No Giga tem. Precisamos comprar um desse, então. Tem. Tem, era coisa só de vício, sabe? Eu tomei esse final de semana, eu tava em Itu. Aí eu fui correndo, eu tava num condomínio perto de Itu, em Salto. Aí eu fui correndo de Salto até Itu. Cheguei naquela praça do Orelhão. Sim. E aí eu fui achar um Gatorade, um Powerade, e não tinha. Aí eu falei assim, vou comprar algum treco aqui. Aí eu achei uma garrafinha de um refrigerante Convenção. O nome é Frutaína. Não. É maçã, guaraná e limão. Nossa, Convenção só tomei mais gostoso. de abacaxi. É gostoso, é legal. Convenção de abacaxi tinha no Natal na minha casa. Convenção de abacaxi tinha também. Tinha Natal na minha casa. Esse tinha, tubaína, era um negócio que tinha. Bom, já que você gosta de contar histórias e a gente tá chegando no final, deixa eu ver qual que é o seu aqui, que eu trouxe da Ju também, né? Entrego pra Ju. Isso, esse é o seu. Ai, que máximo! Isso. Aqui, esse daqui é seu. Nossa, eu tenho um número de peito. Tem, aqui a gente tem um número de peito. Eu amei. É simples, mas é o amei. nosso número de peito. E é muito fofo. Que Ó, esse aqui da Ju. Isso é pra tomar os refrigerante gelado. E aí tem uma... Isso, Meu Deus. pra tomar refrigerante. Que genial. O rapaz, o Bruno Push veio, né? Falei, esse aí já pode pôr o mate, que eles têm lá, geladinho. Que demais. Adorei. Obrigado. Isso daí, eu gosto de contar história. A gente gosta de contar histórias, né? Sim. Maratona as histórias. E eu queria que você deixasse 2 mensagens diferentes. Uma para quem empreende, porque você está nessa há muito mais tempo do que muitos que nos ouvem. E para quem, às vezes, está pensando qual esporte, o que fazer, como fazer, a pessoa que, às vezes, está começando, que ela acha que fazer 1 quilômetro é impossível. E daqui a pouco a gente sabe que ela virou maratonista. É essa pessoa. Quais são as suas mensagens? Para empreender... Nossa, eu nunca estruturei uma resposta para isso, mas eu acho que normalmente acho eu, né, que o perfil do empreendedor são pessoas mais ousadas, que gostam talvez de contar histórias e tal. E normalmente são pessoas, acho eu também, apaixonadas pelas suas ideias. Mas eu acho que um ponto de atenção muito importante é saber ouvir. Porque eu acho que a gente tem que ficar atento aos resultados que a gente tem e às respostas que a gente tem com relação às coisas que a gente faz. E acho também que o principal é você buscar alguma coisa que você goste, porque eu sempre vejo alguns amigos que foram trabalhar no mercado financeiro, foram
foram trabalhar nas grandes indústrias, tal, passando uma pressão absurda, né? Principalmente no mercado financeiro, né? Passa uma pressão absurda, né? Aí você vê as pessoas com burnout, ganham bem pra caraca, né? A galera tá super bem com os carrões, os iPhones, né? As viagens internacionais, os cargos, tal. Ganham super bem, mas eu tendo a achar uma frase bem conhecida, que o dinheiro não traz felicidade, né? Mas assim, eu tendo a achar que é quase o contrário em alguns casos. Eu, assim, conheço gente que tem bastante dinheiro, que está muito tranquila, muito feliz e vivendo muito bem. Mas eu também conheço gente que tem muito pouco dinheiro e que está muito mais feliz também. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que... Pelo amor de Deus, não vai fazer um corte disso, né? Eu não estou falando que... Eu não estou falando que assim, então... Esse é o corte. Quanto menos dinheiro, mais dinheiro você vai ser mais infeliz e menos dinheiro mais feliz. Não é isso. É o objetivo que às vezes é só o dinheiro, né? Mas existe até, acho que uma pesquisa que fala disso, né? Chega num certo ponto que deixa de ser relevante o dinheiro em si. Porque chega num certo ponto que não tem mais... não faz o menor sentido, né? Mas eu acho que você tem que buscar o que você gosta de fazer, para você se divertir trabalhando, porque eu acho que isso talvez seja o grande sucesso mesmo, é você se divertir com o que você faz. Buscar alguma coisa que você tenha talento. Tem um livro maravilhoso que chama Descubra Seus Pontos Fortes. É maravilhoso. Maravilhoso. Amo. Não comprem usado, porque no final... por causa do código. No final do livro tem lá o código para vocês fazerem o teste. Para fazer o teste. Mas o conceito é maravilhoso, né? O conceito a gente passa a vida toda vendo o filme da Disney falando que você precisa se vencer nas suas fraquezas. E o livro fala exatamente o contrário. Assim, esquece todas as fraquezas. Pega os seus pontos fortes e fortalece os seus pontos fortes, que você vai ficar imbatível. E eu vou te falar que quando eu li esse treco e eu descobri os meus pontos fortes, eu relaxei com um monte de coisa. Da Milk. Porque eu falava assim, eu preciso deixar outra pessoa fazer isso. Olha que louco. Eu falava assim, eu preciso deixar de fazer isso porque eu talvez não seja bom nisso. E aí eu cheguei à conclusão de falar assim, não, isso aqui eu sou bom, isso aqui, na Milk sou eu que vou cuidar disso aqui. Isso aqui que eu não sou bom, eu não vou me meter. Delegar e colocar alguém bom. Eu vou delegar e achar alguém bom. Eu peguei esse livro e comprei para todo mundo da Milk, fiz um gráfico desse negócio para entender quais são as forças da Milk. Olha que surtado que eu sou. É muito legal, é pelo contrário. Muito legal, fiz uma planilha muito louca, assim, de todo mundo. É a pessoa que gosta do dado, né? Exatamente. Então eu acho isso. Acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente entende que a gente é bom e fortalecer isso. Acho que esse livro é um baita início, né, de como faz. Ele não é tão baratinho, esse livro. Ele vende na Amazon. Custa uns 70 pau, se não me engano. Sim, por causa da capa dura, na maioria das vezes. Mas vale a pena. Vale. É muito, muito legal. Agora, para quem quer começar a correr, aí não é comigo, né? Aí é com treinador, aí é com galera da saúde. Eu acho que assim... eu acho que a corrida é um esporte muito democrático, né? Porque você não precisa de uma habilidade específica. Você precisa de alguém te orientando. Isso. Eu acho que assim, você começar a correr do nada, eu acho que pior do que o risco de se machucar é o risco de você se frustrar e não gostar. Meu treinador, uma lenda chamada Sidney Togumi, ele diz o seguinte, que para começar a correr a gente precisa de humildade. Não, errei. A gente precisa de disciplina. Para voltar a correr quando você está parado um tempo, você precisa de disciplina e humildade. Mas aí já não é da dica que você pediu. Então, para começar a correr, você precisa de disciplina. Então, você precisa de alguém que te oriente, falando assim, você vai caminhar um pouquinho, correr um pouquinho. Porque se você ia falar assim, vou sair, vou fazer uma prova de 5K e você nunca correu, vai ser horrível. Vai ser horrível. Vai ser a pior coisa que vai ser a tua pior experiência. Você vai falar assim, eu odeio correr. Você fala, odeio correr porque você se matou, seu louco. Você não fez nunca nem o primeiro, né? Muito bom. Eu gosto desse pessoal que começa a querer correr e às vezes pergunta pra gente. E assim, eu costumo dizer, quando eu comecei a correr, eu respondo essa pergunta quase que diariamente. Como começar? Andando. Você não vai correr. Não vai. No primeiro momento, não vai. Nem tente. Anda. Tem gente que nunca andou, fez aquela caminhada de 5 quilômetros.
não faz ideia do tamanho que é. Então, porque tem muita gente que, eu fiz só 5 quilômetros hoje. Porque a pessoa já está habituada àquela coisa. Então, não é só 5 para você. Então, se você tiver aí, se você for fazer essa pergunta para mim na caixinha, ela já está respondida. Ande. Ande 1 quilômetro, ande 2. E tenha sempre aí o seu treinador, uma pessoa habilitada para te ajudar. Principalmente para que você não sofra nenhuma lesão. Porque voltar é realmente mais difícil. Ter a humildade de voltar é mais difícil. É mais difícil, né? É verdade. Mas muito bom. Eu amei. E você? Curti bastante. Agora dê os seus recados. Não, a gente tem que perguntar uma coisa antes. Onde te acha nas redes sociais? Você, a Milk? Me acha no Instagram kdo.santos, porque o CADO não tinha. Muita gente hoje em dia. kdo.santos. O Instagram da Milk é Insta da Milk. Simples de achar. Simples de achar. Inclusive tem um post interessante feito hoje do Insta da Milk. Você viu, Iá? Muito bom. Mas se quiser me achar mais fácil, me manda um WhatsApp. Meu número é 11 99495 2992. E se você não conseguiu anotar, você volta, você aperta o pause, volta um pouquinho. E vai ouvindo. Ou no Spotify, ou no YouTube. Ouve desde o começo. Volta tudo e ouve tudo. E se você não conseguir ouvir de novo, você perder de novo lá no final, aí volta você encaminha para 10 pessoas e pede para eles capturarem o número para você. Genial, entendeu? Genial. E também, se você estiver ouvindo de manhã, quando a tia da família te mandar aquele gifzinho de bom dia, tu já encaminha o episódio para ela também. E fala, tia, vai correr. Pode. Ouvindo. Isso. Encaminha para os 4.372 contatos mais próximos da tua lista aí de contatos. Maravilhoso. E Isadora, por favor, deixe seu Instagram. Antes do meu Instagram, se inscrevam lá no canal. O podcast está no Isadora Domingues, mesmo canal do YouTube. O Instagram do podcast é Maratonando Histórias. Vai colocar maratona, vai aparecer várias outras, mas é a nossa, Maratonando Histórias. E o meu Instagram, qualquer outro lugar que vocês colocarem Isadora Domingues, vocês me acham. TikTok, Instagram e afins. Tinha também. E era o mesmo, você viu? Era o mesmo, você acredita? Era o Isadora Domingues com ezinho lá dobrado no final. Eu gostei muito desse podcast de hoje. Também. Quem quiser me achar, @eucarlos.castro. Como a Isadora falou, segue a gente aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver ouvindo. Agora estamos em novas plataformas também, né? É verdade. E tem um recado, que além de a gente estar no Amazon Music. Lá. Ó, é um novo empreendimento nosso. Amazon Music. Amazon Music. O Ricardo comprou a Amazon. Ele ia falar isso hoje. Eu e o Jeff temos conversado ultimamente. E estamos também na Apple. E para quem quiser nos patrocinar, a gente nunca falou, a gente sempre esquece disso. É para falar no começo, mas esquecemos. Tem um post lá explicando como que a gente trouxe o podcast, quais são as formas ali de patrocínio e os valores a gente vai dependendo de cada projeto. Então, procurem a gente direto ali no direct que a gente conversa, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.